Além de testar esse perfurador de solo, Carbon Fac, então num terreno onde não tem pedra, aquilo ali fura igual manteiga. Porque os iniciantes que veem esse vídeo, eles vão olhar, eles vão falar, nossa, eu não vou colocar pallet, eu não vou fazer o apiário desse jeito, eu vou fazer o apiário com cavalete. Pode ser, ou não, ou esse jeito aí me atende. Então, o processo de mostrar como é que eu estou construindo é legal por isso. Vem me ajudar na próxima. E aí, pessoal? Hoje é um dia bem esperado por aqui. Por quê? Além de testar esse perfurador de solo, Carbon Fac, eu vou testar ele hoje. O meu terreno é um terreno com muita pedra e eu vou testar esse perfurador de solo. Eu acredito que ele vai segurar bem o trabalho. Então eu vou cortar alguns eucaliptos. Vou usar essa broca aqui para poder perfurar o solo. O projeto é esse que está na tela. Então vou reformar o apiário. Eu não estou satisfeito de como ele está hoje. Seguindo bastante dicas dos inscritos do canal, o pessoal falou para mim tirar os pallets. No início eu achei que os pallets iam ficar bem legais, assim, ia funcionar bem, mas realmente não dá para ver embaixo. Então, animais peçonhentos, ali é uma casa perfeita para eles. Então hoje eu vou cortar alguns eucaliptos. Eu vou ter um pouquinho de trabalho, porque eu vou andar aí cerca de uns 500, 600 metros do apiário. O sol hoje está sinistro, o dia está muito quente. Eu escolhi hoje para poder fazer esse trabalho porque é um dia muito quente. Eu acho que muitas abelhas estão trabalhando. Eu não vou muito longe do apiário que eu tenho hoje, então eu só vou subir um pouco mais e vou colocar lá a ideia é usar 4 moeirões para poder fazer com que as madeiras elas fiquem apoiadas e vou colocar ali cerca de 5 caixas. Eu não vou colocar as caixas hoje, eu vou primeiro criar essa estabilidade, vou dar uma olhada ali no apiário, vou cortar coisas em volta para poder dar uma limpada. Não trouxe a roçadeira hoje e não gostaria de trabalhar com este perfurador de solo e a roupa, o macacão, mas é bem provável que eu vá precisar fazer isso. Essas abelhas, elas não dão descanso, então eu vou precisar usar essa roupa. O ruim é que o dia está muito quente e eu vou desidratar bastante, mas eu tenho aqui dentro do carro água, então hoje o trabalho é esse, hoje é levar o apiário para um outro lugar, por 2 motivos. Primeiro motivo, para que ele fique visualmente mais interessante, então essa é uma segunda forma que eu estou pensando em melhorar esse apiário. E uma segunda coisa que é o seguinte, recentemente caiu uma árvore que fica perto do meu apiário na estrada e as pessoas precisaram cortar. Nesse processo de cortar, eu não sei se as abelhas elas já estavam mexidas pelo fato do barulho da árvore ou se foi pelo barulho da motosserra, mas o que aconteceu? Elas ficaram todas alvoroçadas e, assim, não sei se tentaram atacar as pessoas na estrada, nessa estrada aqui. Qual que é o problema disso, gente? O meu apiário ele é alto, mas ele fica, querendo ou não, perto da estrada. Digamos que uns 20 a 30 metros ou mais, uns 50 metros, 60 metros da estrada, mas ele é alto. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Então é melhor prevenir do que remediar, meu avô já dizia isso. Então eu vou trocar de ambiente
as caixas, vou levar para esse apiário. Já deixo claro aqui que eu vou fazer uma divisão da tarja preta. Eu sei que muita gente aqui no canal não gosta dessa ideia. O pessoal tem falado muito, Pedro, não divide esse enxame é muito agressivo. Mas pessoal, veja bem, eu não sei o quanto esse enxame ele produz. Eu não sei se ele é um bom enxame para produção. Se ele for um ótimo enxame para produção e muito agressivo, vale a pena, né? A gente fica aí empatado. Agora, se é um enxame que ele não produz bem, aí tudo bem, a gente não divide ele e deixa só essa caixa mesmo e deixa ela trabalhar, até mesmo sem alimentação. E aí, essa que é a minha ideia. Se esse enxame ele não for um grande produtor, o que eu vou fazer? Eu nem vou alimentar esse enxame, eu vou deixar esse enxame ou enxamear, ou ele se manter ali, mas vai ser um mel tarja preta, literalmente, né? Uma colheita pequena durante o ano, algumas colheitas bem pequenas, mas eu pretendo fazer isso. Por quê? Porque eu quero ver se esse enxame ele é um bom produtor. Porém, sobretudo, eu não sei se eu vou levar este enxame para este primeiro momento, para este apiário. É bem provável que eu faça 2 apiários, e talvez, aí eu não sei muito bem essa informação, mas talvez eu coloque um apiário distante do outro aí 400 metros, 500 metros, entende? Então, não sei se essa é a distância ideal, ou se ela é muito ruim, ou se tem uma distância, enfim, específica. Se você souber, coloca aqui nos comentários. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar, porque hoje o dia tá quente, e eu preciso ali dar uma olhadinha no lugar. As minhas éguas eu deixei elas soltas nesse lugar, então eu acho que elas fizeram um bom trabalho, limparam. Então se tiver muito mato, não é nada muito grande, eu só preciso tirar os cambarás em volta, né, que são pequenos pezinhos de cambará, dá para tirar e instalar lá esse projeto desse novo apiário. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é cortar os eucaliptos. Se eu não me engano, eu já cortei alguns eucaliptos e eles estão no chão, mas eu tô achando que esses eucaliptos eles estão podres. E como eu não trouxe óleo queimado, eu vou apostar em novos eucaliptos. Não tem problema se eu precisar fazer uma reforma depois ou mudar um pouquinho de lugar depois, mas eu resolvi fazer isso hoje. O ideal era passar um pouquinho de óleo queimado na base, mas eu acho que eu não tenho mais óleo queimado aqui no sítio e eu esqueci de trazer. Mas eu não vou perder viagem, eu vou fazer isso hoje. Na pior das hipóteses, daqui a 1 ano eu troco o apiário, né, de lugar ali, ou então só troco os moeirões, ou instalo outros moeirões, que são essas fundações, né, que eu vou colocar uma perto da outra, e aí a gente toca. Então, bora lá! Bom, eu achei aqui o eucalipto que eu quero usar e vai ser esse daqui, ó. Esse daqui. Ou aquele ali, mas eu acho que esse aqui, ele tá legal. É o mais fino, porque depois, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pedaço dele, mas eu vou tratar depois um pedaço desse eucalipto também, para poder utilizar em outro lugar. Tem bastante abelha aqui nesse pasto apícola, estou ouvindo bastante barulho, estou vendo várias pegando pólen. Interessante isso. E talvez seja interessante depois parar aqui para tentar observar e achar, né, uma colmeia. Porque se tem abelha aqui, será que elas estão... tem uma colmeia próxima? Possibilidade, né? Possibilidade, talvez elas não vão tão longe. Então deixa eu pegar a motosserra e começar o trabalho. Bora!
agarrou ali. Mas vamos fazer um peso aqui para ver se vai. Pessoal, deu ruim. Eu achei que não ia. Calculei mal. Agarrou lá em cima, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um moeirão, até mais um moeirão aqui, né? Então vou cortar mais ou menos aqui, ó. Vou cortar mais ou menos aqui. Ou aqui. Porque aí ela vai cair e essa parte ali também. Então foi bem para aquela parte. Então vou cortar aqui, lá naquele galho, sabe? Então vou cortar aqui. A tendência é ela ir para baixo, para cá ou para cá. E aí ela vai ficar agarrada ali. Na pior das hipóteses, a gente deixa. E aí no próximo vendaval desencalha. Então vamos lá fazer isso aí com cuidado. Para não voltar em mim. Pronto, agora a gente consegue trabalhar melhor. Aqui, pessoal, eu já tenho os 4 que eu vou colocar, mas por garantia vou cortar mais 2 para ficar 2 na ponta, 2 na outra ponta e 2 no meio. A gasolina eu deixei uns 400 metros daqui, então eu tô tentando fazer milagre com a gasolina que eu tenho aqui. Tô achando que essa parte aqui é muito fina comparada às outras, hein? Bom, mas vamos com essa mesmo. Qualquer coisa eu corto uma parte grossa do outro lado ali. Então eu tô medindo aqui. Vamos ver se sobrou um pouquinho de gasolina aqui. Acabando, hein? Acabou. Pausa aqui no seu vídeo para falar 2 coisas. A primeira delas é que 1 quilômetro para poder conseguir pegar essa gasolina, já pensou? Eu deixei ela muito longe, eu esqueci. Tô com muita sede. Então, tive que descer e descendo eu tava pensando no quanto o silêncio, né? O silêncio faz sentido. Às vezes o silêncio, a gente precisa disso aqui, eu tô aqui sozinho. Eu sei que muita gente aí do canal não gosta de manejos e, enfim, fazer isso sozinho, mas eu prefiro, nesse momento, por enquanto, né? Aqui não tem internet, mas até janeiro vai ter. Então fica muito mais fácil com acidentes, essas coisas. Por outro lado, eu parei aqui, fiz uma pausa. Depois de andar 1 quilômetro. Andar pra caramba pra poder pegar essa gasolina. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Que às vezes a gente precisa estar no silêncio mesmo. E eu fui andar ali sem falar nada, sem gravar nada. E só observando o silêncio das coisas. E às vezes faz sentido. Por isso que eu gosto muito de fazer vídeos para esse canal. Porque isso aqui, quando eu falo que é terapêutico, é exatamente isso. É eu te incentivar e te inspirar de alguma forma a parar um tempo também para você ir para o mato, ficar em silêncio, ou ir para uma área sem muita interferência, sem internet, sem muita rede, só para você ficar um tempo. Não é contemplando, não é só contemplar. É perceber o quanto o silêncio, às vezes, ele incomoda. Ele causa medo, entende? Então eu queria fazer essa interrupção aqui para te falar isso. E mais uma outra coisa. Você já se inscreveu nesse canal? Você viu aí, né, a dificuldade que eu tive para cortar esse eucalipto.
fiz o cálculo errado e tá tudo bem. Nesse canal eu não tenho nenhum compromisso com a perfeição, mas eu tenho um compromisso com a execução e com a melhora diária. Então, tive uma grande dificuldade aí, você tá vendo, eu tô me lascando. Tô me lascando, eu poderia nem mostrar essa parte, mas eu vou mostrar. Ai, ai. E eu queria te falar o seguinte, eu tô aqui me lascando, cortando, o sol tá apertando, tô com sede, tô andando porque eu esqueci isso aqui lá embaixo, mas já voltei. E vou cortar esse último pedaço aqui de moeirão, esses outros dois, para poder colocar nessa fundação, para colocar as madeiras em cima. E eu queria te pedir para você se inscrever nesse canal. Se inscreve aí, eu tô rumo aos 1000 inscritos e eu preciso da sua inscrição. Eu te garanto que a longo prazo, cada vez mais, esse canal vai ser interessante. Você vai se divertir, você vai se entreter com as coisas que eu vou trazer aqui, entende? E eu tenho certeza que algumas coisas que eu trouxer aqui, isso vai te inspirar. Olha que beleza! Tá trabalhando, a bichinha tá trabalhando. Então, eu tenho certeza que alguma coisa vai te inspirar. E no futuro próximo, isso aqui vai te inspirar a executar outras coisas, a ter viradas de chave na sua vida, melhorias, pontos de vista, enfim, vai ser bem legal você acompanhar isso aqui. De alguma forma isso vai te inspirar. Então, para você não perder os próximos vídeos e para o YouTube entender que ele precisa distribuir cada vez mais esses vídeos para as outras pessoas que o algoritmo entende que isso aqui faz sentido para elas, se inscreve nesse canal, tá bom? Então bora, que agora é hora de cortar mais 2 moeirões e correr lá para essa outra parte do apiário para a gente poder começar a trabalhar e eu vou ter que colocar roupa. Então, olha isso, eu já tô, olha isso aqui, tô todo suado, então imagina com a roupa, mas eu acho que vai ser rápido, acho. Bora! Cortei aqui esses 6 pedaços. Parece que tá desigual, mas não tá não, tá? Ó, tá milimetricamente diferente, tá? São 2, 4, 5. Eu acho que o outro caiu aí, vamos ver. Onde ele tá? 2, 3, 4, 5, 6. Então a ideia é 2 na ponta, 2 na outra ponta e 2 no meio. Eu quero que ele fique enterrado mais ou menos, tá? Isso daqui, para que eu consiga trabalhar com as abelhas mais ou menos 1, 2, 3 palmos para cima, tá? Então estamos falando de 1, 2, 3 palmos. Seria basicamente isso aqui, ó. As abelhas vão estar, a caixa delas vão estar aqui e eu consigo jogar no alvado. É isso. Essa que é a intenção. Por isso que eu cortei. Talvez eu vá cortar lá embaixo, aqui, para encaixar.
mas eu acho que pelo tamanho disso aqui eu não vá conseguir. Então o que que eu vou fazer? Neste primeiro momento, talvez eu só encaixe, tá? Uma madeira aqui e outra aqui e deixo. E depois eu venho com prego. Se aqui, por exemplo, eu sabia que eu conseguiria fazer e cortar aqui para fazer o encaixe. Mas é bem provável que, assim, ia estar muito pesado, eu ia ter que, putz, andar muito com isso aqui e não vai rolar. Então, vamos embora. Vou levar essas 6 toras, 6 moeirões e bora fazer a parada acontecer no projeto desse novo apiário lá no lugar dele. Bora! Cansa, viu? Os haters do canal, eu vou falar pra eles fazerem isso. Vem me ajudar da próxima. Agora chegou a penúltima fase aqui. Eu vou colocar um macacão. Eu confesso que eu não queria colocar esse macacão. Mas assim, não queria colocar só por conta do desconforto, né? Da quantidade da temperatura que está fazendo agora. Não queria. Mas paciência, né? Você tem que colocar por segurança. A gente coloca e tá tudo certo. Tá muito quente aqui. E eu poderia tirar a calça aqui, né? Mas eu tô com a calça por baixo. Mas não vou tirar. Porque sabe quando você tá com pressa? Esse é o problema, né? Tem que tomar muito cuidado quando você tá com pressa, porque senão você faz cagada. E tem formiga tentando entrar dentro da luva. Que beleza, hein? Era só o que faltava. Então deixa eu apertar aqui. Mas tô um pouquinho ansioso para saber como é que vai ser a recepção das abelhas, né? Dado o fato que eu não estou pensando em fazer o apiário tão longe. Mas isso é interessante porque, pessoal, é o seguinte, saindo um pouco assim, ó, do script aqui do vídeo, tá? É interessante eu saber como que essas abelhas elas se comportam com relação ao barulho, tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque se essas abelhas resolverem atacar nessa distância, aí a gente começa a ir para um outro caminho, né? A gente começa a pensar melhor se eu coloco essas abelhas muito mais, né, bem longe, ou se eu, inclusive, divido esse enxame. Então, hoje é um teste que eu acho que faz sentido analisar, faz sentido ver se essas abelhas elas vão atacar nessa distância. Eu acredito que não. Estou torcendo para isso não acontecer. Estou torcendo para elas não atacarem, né? Se elas atacarem, aí é um grande problema. Porque em breve a gente vai construir aqui, a gente vai construir alguns chalés aqui no sítio. Então começa a comprometer demais
o ambiente por causa dessas abelhas. Então eu não, né, ou se porventura, né, cai alguma coisa, cai uma árvore em cima dessa colmeia, enfim, já pensou? Pica hóspede, machuca hóspede, tá maluco. Então é legal, né, esse tipo de teste, é legal esse tipo de situação, de manejo. No fundo não é um manejo, mas assim, querendo ou não, é um teste para a gente saber o quanto essas abelhas elas são perigosas. Eu gostaria de chegar onde eu vou agora, que é um pouquinho mais afastado, mas não é tanto, furar, não ter ocorrência nenhuma de alguma abelha. Eu vou tentar fazer 2, 3 furos ali com a roupa, se nenhuma abelha chegar, eu tiro a roupa, ou faço com os 6 furos mesmo, sem a roupa. E começo a colocar ali os moeirões, ou as bases, digamos assim, para a gente colocar as madeiras, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou levar apenas o perfurador de solo e um moeirão, ou 2 moeirões. Por quê? É muito peso até chegar lá com essa roupa, tá? Então eu vou ir por um outro caminho, vou mais tranquilo, porque o tamanho, as réguas são muito grandes. Deixa eu pegar aqui a régua para vocês verem o tamanho delas. Então, ó, carregar isso aqui nas costas, sem, tá? Sem, ó, são 5 metros. Sem saber mais ou menos onde colocar, vai dar ruim. Então, primeiro eu vou furar o solo, e aí depois eu coloco essa parte. Talvez eu nem consiga fazer isso hoje, porque hoje é mais um estudo, perfuração de solo, para depois ver o que eu vou fazer ali, né? Melhor assim, como é que eu vou encaixar. Eu já vi que eu não vou conseguir fazer um encaixe. Eu vou ter que martelar alguns pregos. Então é isso. Então não vai rolar encaixe pela grossura do eucalipto. Então é isso. Eu tenho duas madeiras dessa, né? De 5 metros. E vou lá furar agora pra gente ver como é que vai fazer. E ver se essas abelhas elas vão chegar ou não. Bora! Cheguei, mas assim, até o momento nenhum sinal de abelha, mas também não vou brincar, né, com isso. Então, algumas coisas aqui atrás, isso daqui, ó, eu vou tirar, tá? Isso daqui eu vou tirar, aquilo eu vou tirar, enfim, eu vou limpar bastante aqui em volta. Mas a minha intenção é colocar a madeira daqui, mais ou menos até aqui. Lá até aqui. Então eu vou programar aqui, vou começar a furar. Hoje eu trouxe apenas um mourão e a madeira que vai ficar, que vai servir para suporte das caixas. Então eu vou fazer aqui os 6 furos na medição que eu tenho
e eu já tenho o gabarito para colocar os próximos, as próximas suportes, né? E também o próximo suporte e as próximas moirões. Então, eu vou furar aqui. Eu tenho a broca que eu tenho ali, eu tô achando ela um pouquinho fina para a madeira que eu tenho, mas é isso. Depois, no pior das hipóteses, dá uma melhorada, né? Dá uma largada. Mas eu acho que aqui vai ser um bom lugar. Tá distante do apiário aí uns 25 a 30 metros. Ou mais. Ou mais. Então, depois eu vou medir isso direitinho. Mas aqui não é tão íngreme. Quer dizer, não é tão reto quanto lá no apiário, tá? Então aqui o terreno ele é assim. Tô pensando se eu coloco aqui um pouquinho mais para cima, mas eu acho que aqui é legal. Depois eu mexo um pouquinho no platô, se for o caso, mas eu acho que aqui é legal vir aqui, ó, e trabalhar com as abelhas mais ou menos aqui nessa altura, para poder ver as caixas, entende? Eu acho que fica mais fácil de trabalhar com elas. Eu mais alto e elas mais baixas, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, que eu já tô com sede, deixar... foi um trabalheira, viu, trazer essa parada para cá. Trabalheira. Mas é isso, eu vou tirar bastante coisa disso aqui. Não posso tirar muito, né? Porque isso aqui é cambará e aí elas não precisam ir tão longe para poder buscar alimento. Mas é isso, bora! Pegou uma pedra aqui, né? Não estava preparado para o tranco. Então se a gente colocar aqui as caixas, digamos que fica aqui. Acho que fura um pouquinho mais, hein? Só que se encontrou pedra, vamos lá. Aqui já tá bom. Acredito que aqui seja o suficiente. Bom, acho que um pouquinho mais, será? Vamos ver. Um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais fundo. O problema é que encontrou pedra, aí é osso ou raiz, né? Vamos lá, mas estou encontrou pedra, né? Aí é osso.
É, pessoal, vai ter que ficar nessa altura aqui. Ou eu vou ter que furar mais outros buracos. Mas como é um terreno que eu já sei que tem isso, tá tudo bem. Tá tudo bem ficar essa altura aqui. Então, digamos que a caixa vai ficar mais ou menos isso daqui, né? Então ela vai ficar aqui. A entrada. E ela vai ficar aqui. É. A caixa começa aqui, vem pra cá, que é o ninho, melgueira 1, melgueira 2, melgueira 3. Aí, acho que vai ficar um pouquinho desconfortável. Mas se tem pedra aqui, o problema de furar outro buraco é encontrar mais pedra, né? Mas vamos tentar, só por desencargo de consciência. Vamos fazer aqui. É bem provável que aqui também vá ter, né? Então vamos um pouquinho pra cá. Só para ver se a gente acha aqui. Beleza, aqui. Ah, Pedro, mas você não trouxe linha para deixar reto. Galera, isso aqui a gente corrige. Depois a gente corrige com a régua. A gente vê o quanto vai precisar colocar aqui embaixo. Uma pedra, entendeu? Então a gente vai corrigir direitinho. Mas assim, é um solo muito difícil de fazer buracos nele. Muito difícil mesmo. Então, é isso. Eu tive que fazer um pouquinho mais largo. Pior das hipóteses, eu coloco ripas no meio. Mas a pedra que tinha ali não deu pra fazer do jeito que eu queria fazer. Mas paciência. Então agora... Maravilha. Aqui é pura pedra, hein? Agora aqui, vou fazer só mais um furo. Um não, né? Vou fazer mais 2. E aí o que eu vou fazer depois, galera? Eu vou colocar uma pedra lá no fundo para poder corrigir a altura, entendeu? Os lugares que tem pedra e tem resistência eu não consigo passar, vai ter que ser assim. Porque não vai quebrar essas pedras aqui nem a pau. Então, vamos lá. Último furo. Aqui eu já tô vendo que tem pedra pra caramba. Vou tentar furar aqui.
É isso, pessoal. O furo, ele não ficou reto, porque tem uma pedra lá no fundo que ela deu uma deslizada, mas dá para corrigir, né, com pedrinhas ao lado, ó. Aqui é um grande problema. Não vai mais do que isso. Mas é isso. Os furos estão ok. Agora a próxima etapa é trazer todos os eucaliptos que eu cortei, colocar aqui e começar a fazer a correção, que não vai ser uma coisa rápida, pessoal. Então, espera aí que eu já vou tirar essa roupa e a gente volta a se falar. Pessoal, cansei, hein? Seguinte, eu tenho 3 coisas para poder falar aqui. A primeira delas é sobre esse perfurador de solo. Se você não é apicultor e chegou aqui nesse vídeo para poder entender um pouquinho, né, se vale a pena comprar um perfurador de solo desses, eu vou trazer aqui uma percepção minha. É o seguinte, se você precisa dele para um trabalho assim bem tranquilo, tipo o meu, funciona bem, tá? Então é isso. Agora, quais são as limitações dele? O meu sítio, ele tem muita pedra e essas pedras, elas não são tranquilas de se romper, é um negócio assim bizarro. Então, cara, eu fiz muita força, deixei depois sozinho ela trabalhar. Foi assim, eu fiquei uns 10 minutos para conseguir arrancar ela, né, com segurança do chão. Então, assim, para mim, para o meu solo, talvez eu precise escolher uma outra, um outro perfurador de solo, tá? Então, para mim, assim, eu sinto que não atende às minhas expectativas. Ah, Pedro, mas espera aí, você usou pela primeira vez? Sim, mas antes de fazer um furo aqui, eu não sou bobo, né? Eu fiz um furo em casa para comparar. Então, num terreno onde não tem pedra, aquilo ali fura igual manteiga. Agora, quando tem pedra embaixo, cara, então assim, teve um buraco que eu consegui furar só isso aqui. Não vai mais, entende? Então, o meu ponto de vista é esse, tá? Então, o veredito é basicamente esse. Funciona bem para terrenos que não tem pedra. Raízes, pode conseguir perfurar? Pode. Ali eu peguei pedra. Então, assim, esse é meu ponto de vista. Segunda coisa, você já se inscreveu nesse canal? Não? Então aproveita para se inscrever nele. Se você veio aqui só para poder ver um parecer sobre sobre este equipamento e gostou, foi com a minha cara, se inscreve aí nesse canal, porque querendo ou não, mesmo que você não tenha interesse por abelhas, mesmo que você não tenha interesse por apicultura, fica tranquilo que nesse canal aqui você vai gostar dos conteúdos que eu faço hoje, dos conteúdos a médio prazo e longo prazo. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, terceira coisa que eu queria falar aqui é assim, ó. Esse vídeo, ele vai ter que ter uma continuação. Por quê? Os cálculos que eu fiz para o terreno, para o apiário, eles vão precisar ser corrigidos. Por quê? Por causa dos furos. Por causa dos furos. Tá? Então, eu vou vir para cá, trabalhar bastante, limpar bastante a área, entende? Não dá para ficar com aquela quantidade de galhos, porque numa emergência você corre, se agarra num galho, rasga a roupa, aí você está lascado. Então eu vou precisar limpar bastante uma área ali para ficar seguro, fazer, né, um caminho ou uma escadinha, porque levar, por exemplo, uma caixa subindo ali sem uma escada fica difícil. Então eu vou ter que trabalhar bastante nesse apiário. Mas tá tudo certo. Na parte 2, vocês já vão ver bastante esse apiário trabalhado, organizado, entende? Então, fica para uma segunda parte esse vídeo, para esse projeto do novo apiário, tá? Vai ser um apiário bem legal, é bem provável que eu vou cercar ele por causa dos cavalos, que eu quero manter bastante distância. Ponto bem interessante, a colmeia tarja preta, ela não atacou, não apareceu nenhuma
nenhuma abelha. Não foi bom trabalhar com isso aqui, porque eu desidratei demais. Eu comecei a gravar aqui, antes de começar a gravar, eu senti bastante enjoo, então eu preciso me hidratar bastante e repor alguns eletrolitos, porque eu estou bem desidratado. Então, assim, é um ponto positivo, né? Eu estava com bastante receio dessas abelhas me atacarem, isso seria um ponto muito negativo. Não aconteceu. Então é isso, pessoal. Então, vamos para a parte 2 em breve. Comenta aqui embaixo o que você achou desse projeto, se você tem, se você acha. E aí eu vou trazer um ponto. Eu falei, cara, por que eu não coloco em cavaletes? Ficaria muito mais fácil, entende? Mas acabou a bateria aqui e eu estava falando, né? Por que eu não coloquei cavalete? Mas é porque não é que eu sou teimoso, é porque eu gosto de colocar em prática aquilo que eu idealizei. Se no meio der problema, talvez eu mude de ideia, entende? Mas mesmo assim, eu acho que vai funcionar bem, mas eu estou começando, talvez seja mais interessante o cavalete, tá? Estou aqui pensando. Por outro lado, deixa aqui nos comentários o que você acha desse projeto, se você faria assim, se você não faria assim, como você faria, entende? Quem sabe, eu não chego num terceiro projeto de apiário e entenda que o cavalete ele é mais interessante. E essa que é a beleza aqui desse canal, sendo bem sincero. Porque os iniciantes que veem esse vídeo, eles vão olhar, eles vão falar, nossa, eu não vou colocar pallet, eu não vou fazer o apiário desse jeito, eu vou fazer o apiário com cavalete. Pode ser, ou não, ou esse jeito aí me atende, entende? Então, o processo de mostrar como é que eu estou construindo é legal por isso, porque hoje eu trabalhei pra caramba, eu andei mais de 2 quilômetros com os eucaliptos na mão, eu deixei todos aqui e só levei um para lá, a outra régua tá aqui, então eu acho que esses problemas, né, a gente precisa calcular. Eu gosto desse tipo de trabalho porque para mim serve como treino, viu gente? Então, as corridas de montanha que eu faço, eu não vou assim do jeito que eu tô. Eu tenho que colocar uma mochila e dentro dessa mochila tem que ter mais ou menos, geralmente tem uns 15, 16 quilos. Então, porque isso pesa. Então, 15, 16 quilos para você andar uma hora, beleza, agora imagina 27 horas. Então, não que isso seja um grande mérito, né? Assim, é um mérito carregar tanto peso, mas para a corrida em si, a intenção, né? Tem uma frase que a gente usa bastante que é o conforto que você vai ter na corrida, você leva na mochila. Lógico que a gente não está falando de uma corrida de asfalto, a gente está falando de uma ultra maratona, né? Que é uma maratona que é a partir de 50 quilômetros. Eu estou falando aqui de 70, 80 quilômetros, 100 quilômetros na montanha em mais de 30 horas no percurso. Então, pessoal, eu carreguei bastante peso hoje, serviu de treino, mas acho que talvez, tá? Vamos ver no futuro próximo aí, no projeto, no segundo vídeo, nessa parte 2, como é que vai estar esse apiário, quais são as percepções que eu vou trazer, tá? Então, a intenção desse canal é exatamente essa, é mostrar um ponto de vista com base em quem está fazendo e não simplesmente acertando, tá? Então pode ser que dê muito ruim e eu tenha que repensar, entende? Eu espero que não, eu espero que não. Lá no fundinho eu acho que vai dar ruim, mas vamos tentar e é isso. Eu gosto de experimentar, de fazer essas coisas acontecerem. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha disso, como você faria, tá? E antes que vocês me perguntem nos comentários por que eu não coloquei o cavalete, e assim, tem 2 pontos porque eu não coloquei o cavalete. Bom, primeiro porque eu acho que, sei lá, esteticamente eu prefiro assim do que com cavalete. Segundo, o cavalete
eu acho que precisa da solda, do ferro. Eu achei que, enfim, eu precisaria muito mais de terceiros do que simplesmente passar na madeireira, comprar uma madeira, eu mesmo fazer. Então eu acho que ele tem mais uma característica, essa aí, né, esse de madeira tem uma característica para mim muito mais legal. Mas pode ser que eu ceda, minha boca está muito seca, estou extremamente desidratado. Gostaria de continuar esse papo, mas não vai dar, preciso ir embora, minha água está acabando aqui, então consumi já 2 litros de água e não é o suficiente, minha boca tá muito seca, preciso me hidratar, tomar uns eletrolitos. E é isso, pessoal. Vamos para a parte 2 em breve. Tamo junto, até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. E bons manejos por aí. Tamo junto.